meditando sobre fé e desejo. Fé e desejo. E aprendendo pelo Espírito da Verdade. A fé, todos nós sabemos que é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, que é um dom também, conforme Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós é um dom de algolim. Nós entendemos também que existe a fé tradicional, religiosa, beata, que tende a desaparecer nos últimos dias, por sinal, nosso Salvador amado diz: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Sério, Lá em Lucas 18. Essa fé tradicional tende a desaparecer. Não está se referindo, obviamente, à fé dos filhos do Altíssimo. Senão eles não existiriam, Não existiria aqueles que serão salvos, a alvoria, a congregação, aqueles que serão arrebatados. Em Apocalipse, Canoa de Galute 7:9, é uma multidão que ninguém podia contar. Quando as Escrituras falam também, muitos são chamados, poucos escolhidos, são poucos em relação a muitos. Não significa que é um grupinho, Vou ver se minha garganta dá para continuar aqui. Mas queríamos também ainda observar sobre o dom da fé. O dom da fé. Sem excluirmos aqui a hipótese de apostasia da fé. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Sério? Por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Quem caracterizada a própria consciência que proíbe o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Al-Hurrim criou para os seus fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade? Porque com ações de graça tudo é aprovado, santificado, no bom sentido, não é isso? O que é recebido com ações de graça? Pela palavra de Al-Hurrim e pela oração. Está aqui em 1 Timóteo 4, versículo 1 até o versículo 5. Correto? Então há a possibilidade de algumas pessoas apostatarem da fé. E o que eu vou dizer agora tem o objetivo de ficar olhando só o lado crítico da coisa, mas a gravidade dos fatos. O Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé. Essa apostasia está relacionada com a proibição do casamento, de abstinência de alimentos. Quer dizer, a fonte geradora dessa apostasia tem como norma de conduta proibir o casamento e a abstinência de alimentos. E para quem pensa um pouco, dá para enxergar logo que a grande meretriz, está sentada sobre muitas águas, não há outra hipótese. Inclusive o antimessias também, sem dúvida alguma, sairá de lá de dentro, deixando a parte religiosa e assumindo a parte política. Bom, mas vamos continuar aqui no nosso foco. Fé, já acertamos sobre isso um pouco, agora vamos falar sobre desejo. Você sabe fazer a diferença entre fé, a fé que já foi colocada como uma certeza de coisas que se esperam, a prova de fatos que se não veem, e desejo? Pelo dom de discernir espíritos é possível, dom de discernimento é escritural, é possível você distinguir o que é fé, fé verdadeira, fé não fingida, o dom da fé, o perigo da apostasia da fé, mas também distinguir o que é desejo. Às vezes nós nos machucamos, preste atenção nisso, nós nos machucamos espiritualmente, nós mesmos, A gente não recebe lambada do Pai, não. O Pai que é o melhor para nós, mas nós mesmos, pela nossa experiência, pequenez, falta de conhecimento mais profundo. Isso eu não estou falando
só para quem me assiste, não. Eu estou colocando também como alguém que já viveu situações as mais diversas e que tem procurado aprender um pouco, né? Para não repetir os mesmos erros. Mas às vezes nós confundimos desejo. Ah, se dependesse da minha vontade, isso assim aconteceria, né? Muitas vezes o que nós desejamos, guarde bem isso também, coincide com a vontade do Altíssimo. Se você tem o Espírito dele dentro de você, essas reações, esses desejos que você sente, serão, sem dúvida alguma, coincididos com a vontade do Altíssimo. Pois se você tem ou não tem o Espírito da verdade dentro de você. Mas nem sempre, nem sempre, e podemos às vezes ser surpreendidos com uma resposta do Altíssimo diferente daquilo que nós imaginávamos. Até mesmo me termos que esperar. Já falei no vídeo anterior, até comentário interessante aí de um jovem, alguém, ele diz que desistir jamais, né? Mas às vezes nós ficamos pensando assim, está escrito na Bíblia, está escrito nas Escrituras que ele revela o seu nome, né? Quem tem desejo de revelar seu nome, e o Espírito da verdade ensinará todas as coisas. Mas há fatos, há acontecimentos na nossa vida que dependem de insistência para você alcançar aquele objetivo. Entendeu? Estamos aqui falando da segunda etapa desta palavra, né? A primeira sobre fé, a definição de fé, fé não fingida, fé tradicional, a fé verdadeira, o perigo da apostasia. Agora estou falando desejo, para que não confundamos desejo com a fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não cria nenhum tipo de trauma, de decepção, de nenhum tipo de frustração. Agora, os nossos desejos podem surpreender. Quer ver? Veja no próximo vídeo.